Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos aí dando continuidade ao capítulo 7, as grandes navegações e o mercantilismo, nas páginas 156 até a 164, certo? Vamos lá, turma. Então, quais foram as consequências dessa expansão marítima que nós viemos estudando desde das aulas iniciais desse terceiro bimestre, certo? Quais são as consequências dessa expansão? Primeiro, as relações comerciais elas se tornaram globais a partir desse momento. Então, o que era antes local, a Europa mantinha relações ali dentro da Europa, em certo modo, com o Oriente, mas não passava disso. Nas Américas eram relações comerciais locais. E isso mudou com as grandes navegações, que elas passaram a se tornar relações globais, certo? Houve também um deslocamento do eixo econômico para a rota do Atlântico, porque essa rota antes era do Mediterrâneo. Então o eixo econômico era totalmente do Mediterrâneo. A partir de agora ela passa a ser do Atlântico, da Europa com a África, da Europa com a América do Norte, da Europa com a América Central, da Europa com a América do Sul, certo? Inclusive o acesso da Europa para a Ásia era feito pelo Atlântico também, ok? Então foi uma mudança nesse eixo, né, econômico. Surgiram também as grandes nações a partir da expansão marítima, certo? Gerado pelo enriquecimento dessas nações que acabaram se tornando grandes impérios, como França, Inglaterra, certo? Que acabaram Espanha, Portugal se tornando muito ricos e grandes impérios na realidade. Houve o surgimento de um sistema colonial, certo? Que acabou trazendo uma dominação e a extinção de diversos povos dominados, como incas, como astecas, como maias, certo? E diversas etnias indígenas aqui no Brasil que simplesmente desapareceram com a implantação desse sistema colonial que enriqueceu esses impérios e os abasteceu por longos anos. A partir desse período, né, dessa grande expansão marítima, houve uma grande disponibilidade de metais preciosos, principalmente devido à descoberta de minas na América, por exemplo, de prata, que era um metal mais fácil de se negociar com a rota comercial do Oriente. Houve um acúmulo de capitais desse período que proporcionou o surgimento da Revolução Industrial. Sem esse acúmulo de bens, sem esse acúmulo de riqueza desse período, talvez nunca tivesse ocorrido a Revolução Industrial. E por fim, né, uma das piores consequências, além da dominação e extinção de diversos povos, houve a triste escravidão africana que levou 12 milhões de africanos, principalmente para as Américas, mas não somente, certo? Para a Europa, para a Ásia, mas principalmente para as Américas. 12 milhões de pessoas foram levadas para serem escravizados, certo? Uma das graves consequências, né, que até hoje é sentido em todos os locais onde essas pessoas foram colocadas, porque essas pessoas até hoje ainda sofrem com os preconceitos por conta da cor da sua pele e de todo o histórico que elas carregam, certo? Mas é uma das consequências, né, totalmente devastas dessa expansão marítima. As teorias mercantilistas, nós já batemos muito nessa tecla, já expliquei isso por diversas vezes, mas eu vou novamente salientar. Ela se baseia no seguinte: na acumulação de metais preciosos, como o ouro e a prata, certo? Então, o princípio das teorias mercantilistas é isso: você não existe mercantilismo sem o acúmulo de metais preciosos. Segundo momento, a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? É quando eu exporto, ou seja, quando eu vendo mais meus produtos do que eu compro. É quando eu exporto mais do que eu importo. Quando o meu país está vendendo mais do que está comprando dos outros países, isso é chamado de balança comercial favorável. E é o segundo ponto dessa teoria mercantilista. E o terceiro ponto é o protecionismo econômico, quando o Estado ele aumenta o preço das mercadorias importadas para que as mercadorias produzidas no próprio país vendam com maior facilidade, haja visto o preço ser melhor que as mercadorias importadas, porque com esse protecionismo do mercado, né, o Estado fazendo a intervenção, aí entra no último ponto das teorias mercantilistas, a intervenção do Estado na economia, ele vai lá, aumenta o preço das mercadorias importadas, que gera um protecionismo econômico, você está protegendo o mercado. A mercadoria que é produzida aqui é mais barata do que a produzida que vem de fora. Então, isso vai
fazer com que as pessoas comprem a mercadoria nacional, e isso vai gerar o quê? Uma balança comercial favorável. Você observa que tudo é como um efeito dominó em cadeia. Para ter uma balança comercial favorável, eu preciso proteger o meu mercado interno, ou seja, aumentando o preço dos produtos importados para que as pessoas comprem no meu mercado interno. E ao fazer essa proteção do meu mercado interno, eu estou fazendo uma intervenção, o Estado está intervindo na economia, certo? Então essas são as teorias mercantilistas. O mercantilismo, né, funcionava da seguinte maneira na Península Ibérica. A Espanha ela buscava um equilíbrio comercial através das grandes navegações, através desse acúmulo de capitais. Já Portugal não. Portugal ele buscava esses metais preciosos para a cunhagem de moedas, para poder facilitar as relações comerciais, principalmente com o Oriente, certo? Já as práticas comerciais inglesas, é interessante nós salientarmos aqui que a Inglaterra ela funda uma empresa que é chamada Companhia das Índias Orientais, e ela ajudou a construir esse império inglês, certo? E a partir dessa empresa, a Companhia das Índias Orientais, a Inglaterra ela começou a colonizar diversas localidades, não por meio direto da coroa, mas por meio dessa empresa. E um momento muito importante sobre essas práticas comerciais inglesas são os atos de navegação. O primeiro foi elaborado por Oliver Cromwell em 1651, e esse ato ele obrigava que todos os produtos que fossem ser transportados por via marítima, eles deveriam ser transportados por navios ingleses. E professor, mas e se eu fosse lá de Portugal e eu não quisesse transportar os meus produtos pelo navio inglês, o que aconteceria? Quem que se recusasse a transportar os seus produtos por navios ingleses seriam atacados e destruídos, né? Teriam suas embarcações então atacadas e destruídas. Então era meio que uma diplomacia do canhoneiro, ou seja, eu mostro meu poder militar bélico e você vai ter que aceitar os meus termos. Então a Inglaterra impôs isso. Tudo que for ser transportado por via marítima tem que ser transportado em um navio inglês. Só que o segundo ato, né, foi para corrigir o primeiro, no sentido de que se não tivesse ninguém para fiscalizar, como ia ser garantido que essas mercadorias estavam sendo transportadas nos navios ingleses? Então, o segundo ato obrigava que a tripulação fosse formada por 70% de ingleses e que o capitão deveria ser inglês também, certo? E isso foi que deu todo o poderio naval à Inglaterra, certo? Já as práticas mercantilistas da França e da Holanda, elas se baseiam da seguinte maneira. A França ela desenvolveu uma industrialização manufatureira. Ela tinha em vista com isso fortalecer a sua economia interna. Essa prática ela ficou conhecida como Colbertismo, que fazia referência ao ministro, né, Jean-Baptiste Colbert, que ele visava fortalecer a economia francesa com um forte protecionismo econômico, ou seja, taxando e aumentando os produtos estrangeiros para que o mercado francês conseguisse vender os seus produtos nacionais e assim se fortalecer. Essa era a política francesa mercantilista, era uma política de protecionismo e intervencionismo econômico. Já a Holanda, o desenvolvimento da Holanda, né, foi puxado pela sua burguesia mercante e bancária. O comércio holandês era controlado diretamente por essa burguesia, certo? Para imitar os ingleses, os holandeses criaram a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era essa espécie de empresa comercial que controlava as atividades com o Oriente, certo? As atividades comerciais com o Oriente. Essa companhia, ela vinha junto de mão dadas com o Banco de Amsterdã, que era o responsável pela circulação das moedas nas relações comerciais através de empréstimos a altos juros. Então, tudo que ia se vender, que se comprar, as moedas que precisavam para essa venda, para essa compra, era emprestado pelo Banco de Amsterdã a altos juros. E eles também, né, exerceram o colonialismo, né, através da exploração dos bens naturais das nações colonizadas, né, para vendê-los na Europa. Surgiu assim o Pacto Colonial, ou seja, as nações que colonizavam outros países criaram um pacto colonial para que as colônias não comprassem, não vendessem nada à Holanda, certo? Então, como foi o Pacto Colonial?
as colônias somente iriam comercializar com as suas respectivas metrópoles. Então, estavam proibidas de comercializar com outras metrópoles, com outras nações, como era no caso da Holanda, que ela entrava realmente nas nações que não eram colônia dela para poder então explorar os seus recursos e seus produtos naturais e vendê-los na Europa a preços maiores, mais vantajosos para eles. Então, com o pacto colonial, os holandeses foram proibidos assim então de entrar nessas colônias que não eram suas e comercializar com elas, ok? Certo, turma? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retorne ao material. Boa sorte na resolução do exercício e até mais, turma. Tchau. Acabar aqui.